Nos últimos tempos, o Literatórios recebeu boas notícias a respeito de parcerias com algumas editoras. Editoras que a gente gosta muito, na verdade. A partir de agora, a gente vai ter mais facilidade para conseguir os livros que a gente gosta para resenhar, mas nada será mudado na curadoria. Certamente o mercado editorial tem uma maturidade grande e sabe que é importante ser falado, ser resenhado aquilo que a gente gosta e não aquilo que vende. A nossa filosofia continua a mesma, da literatura forte, latina, brasileira e das descobertas. Continua sempre muito bem-vindo, todas as indicações, todas as conversas sobre livros. E agora com essas parcerias eu acho que vai ficar ainda mais fácil e mais rápido do livro chegar da minha vontade de ler para ele estar na estante, ser lido e chegar até aqui. Depois de falar do livro Inverossímil do autor Rodrigo Rospi, eu tive uma breve conversa com ele. Além de autor, ele também é editor da editora Dublinense. E a gente teve uma troca bastante interessante. Ele me indicou alguns títulos e nada me deixa mais empolgada e mais excitada do que receber indicação de livros. Não como porco porque porco come qualquer coisa, disse o personagem Ariosto Duquesne, personagem do livro Dia de Matar Porco, do autor Charles Kiefer. O Ariosto nasceu na cidade de Pau d'Arco, uma cidade fictícia, perto de Santa Rosa, mais ou menos na região de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Filho de uma família de italianos com vários outros filhos. Filho dos dois colonos com os emblemáticos nomes de Dante e Beatriz, que tiveram alguns filhos. Esses filhos foram criados para cuidar das pequenas terras dos pais. E o Ariosto, até os 17 anos, teve como essa realidade, tendo que interromper os estudos cedo e convivendo de uma maneira muito íntima com os irmãos. Aos 17 anos acontece um fato que vai mudar a sua vida por completo. É uma situação familiar bastante complicada. Isso coincide com o tempo que ele vai prestar o serviço militar. E ele nunca mais volta para o seu rancho Tapera. Ele abandona de vez, vai voltar para lá 35 anos depois, e esse é o pressuposto do livro. O Ariosto vai tentar fazer muitas coisas depois dessa saída e ele tem bastante sucesso em todas as suas empreitadas, seja como caminhoneiro, seja como muambeiro na cidade de São Paulo, ou com trabalhos ilegais, tendo atravessado ilegalmente os Estados Unidos e descoberto que a única maneira de um homem poder obter respeito e conquistas verdadeiras seria através do estudo da academia. Então ele retorna ao Rio Grande do Sul, mas vai morar em Porto Alegre. Ele começa com um pequeno trailer de cachorro-quente no final da ditadura, marcando esse tempo, né, o ano de 1983, e o negócio começa a prosperar e ele tem a oportunidade primeiro de fazer supletivo, depois de se formar em Direito. Com uma sucessão de sortes, ele acaba como dono de um escritório importante de Direito no Rio Grande do Sul. No início do livro, já está no seu segundo casamento com a Helena. É interessante porque todos os personagens têm nomes marcantes, assim, de grandes livros, né? De livros clássicos que a gente gosta muito. Eles estão conversando, eles estão saindo do teatro e começa a vir à tona toda a história do Ariosto. E através das conversas que ele tem com a esposa, com a Helena, ele resolve retornar a Pau d'Arco depois de muitos anos, depois de 35 anos, e se confrontar com esse passado, saber o que aconteceu. Chegou aquele momento que ele tem que se confrontar com a própria vida, com o seu passado. E ele o faz de maneira visceral. Ele chega na cidade, ele procura alguns irmãos que sobraram, alguns irmãos que continuam lá, começa a montar o quebra-cabeça do que aconteceu e do que causou aquele problema que ele teve aos 17 anos, aquela questão que aconteceu aos seus 17 anos. Nisso a gente vai desvendando um personagem bastante pragmático e, embora acredite na sua boa sorte, essa boa sorte tenha trazido muitas coisas para ele, conforme a gente vai prosseguindo a história, a gente encontra passagens muito interessantes. Eu pessoalmente marquei uma boa parte do livro, marquei vários trechos do livro, e para mim um dos pontos fortes do livro é um
quadro que ele guarda toda a vida. É um quadro assim com técnica mista, né, entre fotografia e pintura. Esse quadro não pode ser exposto na casa, não é de bom tom um homem que mora no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre, que é um bairro muito chique, num apartamento grande de 2 andares, ter esse quadro na parede. Ele é desprezado pela mulher, o quadro, pela sociedade e pelo próprio Ariosto. E esse dá o próprio tom do livro, né? O quanto você consegue realmente deixar as suas raízes e andar. Dá pra fazer isso ou é preciso voltar? Algumas vezes é preciso voltar. E ele volta. E volta de uma maneira muito emblemática. O autor Charles Kiefer nasceu em 3 de maio, no ano de 1958. 3 de maio é o nome de uma cidade gaúcha, não é o dia que ele nasceu. Acredito que ele não tenha nascido no dia 3 de maio. Uma dessas cidades incríveis do Rio Grande do Sul que a gente tem vontade de conhecer. Que figuram muito bem naquele livro que eu gosto, Todos Nós Adorávamos Cowboys. Eu não lembro se elas passam por 3 de maio, mas depois eu vou rever essa informação. Ele estreou na ficção no ano de 1982 com uma novela chamada Caminhando na Chuva. Foi vencedor do Prêmio Jabuti por 3 vezes e é autor de mais de 30 livros. Além do Brasil, além de ser publicado no Brasil, ele também foi publicado na França, em Portugal e na África, em países de língua portuguesa. A sinopse em 3 palavras de Dia de Matar Porco é: evolução, consciência e regresso. Foi um prazer, até o próximo Literatórios, boa leitura, leiam esse livro porque ele é realmente uma coisa e até a próxima, tchau, tchau.